Fala pessoal, boa tarde. Estamos começando hoje aqui um projeto de entrevistas e conteúdos para vocês. Estou recebendo aqui hoje o Bruno. O Bruno é fundador da página Café do Investidor no Instagram, página que tem crescido cada vez mais. Hoje tem mais de 114 mil seguidores. Brunão, obrigado, valeu pela presença. Tá, que agradeço. Fala um pouquinho aí como você começou, fala um pouquinho da página e o que você faz lá. Fechado. Boa tarde, pessoal, tudo bom? O Léo já apresentou muito bem aí, né? Eu comecei com essa página em 2019, né, sendo bem mais, falando assim de datas mesmo, em setembro de 2019. E hoje a gente consegue, somos em dois, né, eu falo muito a gente, muito nós por conta disso, né? Nós começamos com essa página em 2019 porque eu sempre gostei de investimentos, né? Então, logo que eu acabei a faculdade, eu passei numa faculdade de economia em Maringá, fui para lá, mas muito com aquela ideia ainda de que economia era basicamente investimento e tudo mais. Sim. Acabei me frustrando um pouco, né? Fiz um ano e voltei para Rio Preto, né? Aí acabei cursando administração e tudo mais, que também sempre foi um sonho meu ter alguma empresa, participar de alguma coisa que fosse uma parte minha, né? Hoje eu consigo isso com o Café do Investidor. Legal. E o projeto a gente utiliza ele basicamente para difundir a educação financeira, né? Eu comecei a pesquisar sobre investimentos lá em 2013, 2014, e na época a gente sofria muito de falta de informação em relação a esse mercado, e não só essa falta de informação, né? Eu acredito que também a gente ainda vê um pouco hoje que as pessoas pensam que só quem tem muito dinheiro pode começar a investir, né? Isso realmente era verdade um tempo atrás, né? Um tempo atrás aí você precisava ter pelo menos uns 50, 60, 100 mil reais para começar a investir, fazer os seus investimentos, senão a corretora ou os agentes não te davam a mínima atenção, né? E hoje em dia é diferente. A gente começou esse projeto em 2019 porque parecia que isso ia realmente ter uma virada de chave, né? E que faltariam pessoas para falar com esse público que não estava sendo atendido, educado financeiramente, né? Eu não sei se o pessoal que vai assistir concorda, mas eu acho que a educação financeira no Brasil ainda ela é muito falha em questão de... Pô, a gente não aprende nada disso na escola, não aprende na faculdade, em lugar nenhum, sabe? Então. Eu brinco assim, não tô falando mal de escola, de faculdade nem nada, tá? Mas, por exemplo, a gente sai da escola hoje preparado para prestar um vestibular para entrar numa faculdade. E aí a gente sai de uma faculdade preparado para entrar numa empresa. Sim. É basicamente isso. Parece que falta um pouco algumas matérias, não só como educação financeira, mas que acabam preparando a gente um pouco para a vida, né? Te ensinar sobre juros de financiamento, cartão de crédito principalmente, né? O pessoal aí tem um receio muito grande com o cartão de crédito, mal sabe que o cartão de crédito é uma das ferramentas aí mais poderosas para você acumular milhas, ter um orçamento mais bem regulado, né? Então, a gente começou a página por conta disso. Bacana. Né? Então, é um E pouco você disso. falou uma coisa importante, assim, a gente não tinha informação, né? A gente não conseguia extrair essa informação de um lugar específico, a gente tinha que ir buscando diversas fontes. Então eu queria saber como é que você começou, qual que foi a tua primeira fonte de pesquisa, você falou, bom, beleza, quero aprender desse mercado, quero aprender desse mundo e tal. Da onde você foi? Internet mesmo, livros, ou você teve alguém que falou, cara, chega aí que eu vou te ajudar? Não, eu brinco bastante assim o seguinte, né, que eu sempre gostei de ganhar dinheiro, né? Desde pequeno, meus pais não deixavam eu trabalhar, né? Eu falava assim, não, eu vou procurar um estágiozinho enquanto estou na escola, alguma coisa para ganhar algum dinheiro. Meus pais, não, tem que focar na escola e tal. E aí eu comecei a vender coisa. Então eu achei, pesquisando mesmo com contato de amigo na internet, que na época ainda era bem para trás do que é hoje, mas contatos de São Paulo. Quando eu fui para Maringá, eu buscava coisas no Paraguai. E então eu me interessei por esse ponto de ganhar dinheiro, né? Mas algo que eu já trouxe de casa é que meus pais eles sempre foram muito educados financeiramente. Faltava para eles essa questão de realmente saber onde colocar esse dinheiro, né? Então acabavam guardando lá por um determinado tempo em poupança, em alguns que sejam CDBs, né? Alguns Que era o que tinha antes. Exato, né? Era a informação que estava disponível para sim. todo mundo. E aí eu conversei com meu pai quando eu estava no meu terceiro colegial, ocorreu uma oportunidade na escola de um curso à parte de investimentos, aí foi onde eu tive meu primeiro contato com o mercado financeiro, né? Por conta disso eu decidi fazer economia e tudo mais, e comecei a investir meio que por conta mesmo, enxergava essa falta de informações que tinham,
né? E aí lá por 2018, mais ou menos 2017, eu comecei a buscar mais conhecimento. Na época era muito difícil, igual hoje, por exemplo, a pessoa não vai se tornar um expert só com coisas gratuitas na internet, mas se ela quiser começar a investir para ela mesma, para ter uma aposentadoria legal no futuro, ela consegue totalmente de graça. Hoje em dia tem inúmeros canais, nós próprios lá no Café, a gente tem produto de venda, mas a gente também tem cursos e e-books e um monte de coisa gratuita. Né? Então, comecei a estudar justamente para conseguir ter isso para mim. Né? Era uma parte de um projeto meu no futuro trabalhar com algo ligado a investimentos. Legal. Então, fiz cursos, eu já devo ter feito uns 10, 11 cursos sobre mercado financeiro. Né, pagos. Hoje em dia não seria necessário, né, porque hoje as coisas estão muito mais difundidas. Antes a gente tinha uma escassez de informação, hoje eu acho que é um pouco mais o contrário. A gente tem que filtrar o tanto de informação que tem, né, do que realmente a hoje você escassez. entra no YouTube, tem um monte, né, de pessoas falando, assim. Eu acho muito válido. Por exemplo, eu que mexo na parte do marketing digital, mais voltado para o tráfego pago, né? Cara, você coloca no YouTube e tem um monte de gente falando nisso. E é muito enriquecedor, né, você escutar pessoas diferentes. Mas é o que você falou, fiz bastante curso, alguns pagos, alguns, né, achei de forma gratuita na internet. E eu também faço isso. Eu busco fontes, né, de pesquisa gratuitas, mas querendo ou não, acho que os cursos pagos eles te dão uma base um pouco maior. Né? Eles te dão uma base um pouco maior, você acaba aprendendo bastante coisa. O conteúdo orgânico que o pessoal posta, nossa, é muito enriquecedor, mas aí você fala, bom, vou tentar me especializar em alguma coisa, você vai e acaba caindo em alguma coisa paga. Qual que é um curso que você lembra que você falou, acho que foi uma mudança de chave assim, para você, você falou, cara, esse curso eu indicaria para o pessoal, ou você pode falar mais de um, o que você acha aí? Cara, tava até comentando com o meu sócio hoje, que a gente conversa todos os dias, né, e relembrando mesmo um pouco dessa trajetória. Eu acho que em 2019 eu fiz um dos últimos cursos sobre investimentos com um cara do Rio de Janeiro, o Tiúlio, e foi por meio desse curso que eu acabei conhecendo o meu sócio. Né, a gente se conheceu e foi quando deu a virada de chave de falar assim, pô, cara, a gente consegue falar sobre investimentos. Né, por mais e mais cursos, o meu sócio Lucas, ele também fez tantos cursos quanto eu, e a gente notou a mesma coisa, falou, cara, hoje em dia, apesar de todo mundo que fala sobre isso, saber que dá para você começar com pouco, ninguém foca nisso, né, porque as pessoas elas não querem, por exemplo, assim, vamos supor, um cliente que ele está disposto a investir 15, 20 reais por mês, ele não vai acabar consumindo um conteúdo pago meu, pelo menos não agora, pode ser algo lá por longo prazo. Então, os players, né, que são grandes, hoje a gente tem muitos outros, né, mas os players grandes focavam em pessoas que tinham uma condição de pelo menos estar adquirindo algum produto pago deles. Né? Por exemplo, esse curso em 2019 foi quase R$2.000, só esse curso. Né? Mas foi o que hoje, o que deu aquela virada de chave na gente. A gente se conheceu, era a única pessoa do meu ciclo de amizade inteiro que eu conseguia falar de investimentos. Porque eu saía para jogar bola, para fazer churrasco, conversar com um amigo, barzinho, e ninguém conseguia falar de investimentos. Sabe, você queria falar, porque você principalmente quando você está conhecendo esse mercado, você quer comentar, você quer ver se você está certo, se a pessoa pensa igual a você e tal. Eu falava assim, cara, é absurdo, o pessoal não liga para essas coisas, sabe? Então, esse curso mudou, assim, deu a virada de chave para nós, com certeza vale muito a pena. Hoje eu tenho uma amizade grande com o Tiúlio então, o nosso primeiro objetivo foi, né, pô, nenhum amigo nosso sabe falar disso. Então, vamos transmitir conteúdo na nossa página pessoal mesmo. Então, eu comecei na minha página pessoal, ele começou na página pessoal dele, a transmitir conteúdo de investimentos. Na hora que a gente viu que surgiu uma demanda, a gente falou, vamos separar isso, vamos tornar profissional. Aí a gente criou o Café do Investidor. Então, foi a partir desse curso que acho que deu esse ponto de partida para você falar, cara, tô seguro em passar o que eu conheço para as outras pessoas. Foi a partir desse curso, porque a partir desse curso a gente começou a testar diversas modalidades de investimento de que a gente tinha aprendido e começou a bater, começou a realizar e tal, e aí a gente pensou o seguinte, hoje em dia, né, até falando um pouco, não tanto focado em investimentos, mas para o pessoal que quer começar na internet, por exemplo,
esquecendo um pouco dessa questão de vergonha de câmera, né? As pessoas, às vezes, elas pensam assim, poxa, eu tenho que me tornar uma autoridade no negócio antes para começar a falar disso. Sim. Né? Sim. E não é verdade. Sabe, por exemplo, é igual isso que a gente estava comentando. Tempo, né? Sabe, exato. Se você, por exemplo, fez um curso que seja gratuito ou não, aprendeu a abrir uma conta numa corretora, por exemplo, colocar o seu dinheiro lá, e alguém te pergunta e você sabe ensinar essa pessoa, sim, pronto, você já consegue ensinar. Entendeu? Eu acho que tem muito isso. Essa é uma das barreiras ainda que parece que as pessoas estão começando a deixar um pouco de lado, mas muitas ainda não vão, porque acreditam que, nossa, mas o cara lá fala tão melhor do que eu, ele sabe tanto conteúdo a mais do que eu, vou passar vergonha. Sim. Mas se fosse assim, justamente, né, por que esses meus amigos então não estariam consumindo conteúdo de uma outra pessoa e escolheram consumir o meu, entendeu? É muito bacana isso que você está falando, porque assim, igual antes de começar aqui eu comentei com o Bruno que eu tentei por um tempo fazer na minha página pessoal assim alguns conteúdos relacionados ao marketing e, cara, eram conteúdos assim bem simples, tal, não sei o que, mas o que teve de gente que veio me perguntar, teve até uma pessoa que estava abrindo uma página, sabe, de mais ajuda pessoal, assim, de trocar ideia com os seguidores dela, e ela falou, nossa, cara, teus conteúdos estão me ajudando muito, e eu jamais imaginava que isso ia acontecer. Então, assim, isso que você falou, o Joel J, né, do Circo, muita gente conhece ele, fala muito isso. É legal você planejar, é legal você programar e pensar no que você vai fazer. Mas tudo isso não vai valer nada se você não fizer. Faça. Mesmo que você ache que fique um pouquinho ruim, que não vai ficar tão legal, mas faça. Porque ninguém vai ficar sabendo se você não fizer. Ah, eu estou planejando, eu estou me programando, eu estou isso, estou aquilo. Por enquanto é só você. Mas enquanto você não fizer, as pessoas não vão consumir seu conteúdo, as pessoas não vão te criticar e às vezes é muito bom isso, você aprende, né? As pessoas não vão te elogiar. Então acho que isso que você falou é muito bom assim mesmo. Cara, eu aprendi e vou passar. E com o tempo eu vou aprendendo, vou passando mais, vou melhorando meus conteúdos, as pessoas vão consumindo mais, né? Então acho que esse é o caminho. Você comentou na página que vocês já conseguem vender alguns cursos e tem alguma coisa. Fala um pouquinho disso aí pro pessoal que talvez... A gente vai colocar aí no vídeo o arroba da página, aí quem quiser pode entrar lá e ver isso daí que vocês têm. Hoje a gente consegue, eu gosto muito de falar isso porque a nossa grande ideia desde o começo era conseguir atingir o ecossistema todo, assim por dizer. Né? Então era desde aquela pessoa que realmente, igual eu falei para ti, que tem uns 10, 15 reais ali para investir, quanto a pessoa que tem 2 mil, 10, 20 mil por mês para investir, ele consegue aprender conosco. Né? A gente tem cursos aí com mais de 120 aulas explicando tudo que você precisa basicamente no mercado financeiro, e então ensinando análise técnica de gráfico, que aí essa parte é o meu sócio que faz, o Lucas. Sim. Eu não sou muito chegado, então ele se especializou nisso, ele que toca. Investimento no exterior, renda fixa, porque assim, o pessoal fala, pô, mas investimento, eu não quero mexer com bolsa de valores. Né? Eu falo, cara, mas assim, você consegue ganhar 3, 4 vezes o que a poupança te paga, pondo em renda fixa. Né? Ficando seguro ali, bem tranquilo com o seu dinheiro, sem as oscilações do dia a dia. Né? Então a gente fez um curso de renda fixa focado nisso. Fundos imobiliários, que para mim, assim, quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono, e é o que eu tenho estudado mais hoje em dia, porque eu acho que é muito mais palpável a gente inserir o mercado de fundo imobiliário para quem não conhece ainda do que o mercado de ações, por exemplo. Né? Basicamente a gente falar que, por exemplo, essa sala onde a gente está gravando, ela pertence a um fundo imobiliário. Ao invés de ser uma pessoa só, são milhares de pessoas que são donos, né? E você recebe um pedacinho de um aluguel por isso. Sim. Entendeu? Então é algo bem bacana, cai na sua conta todos os meses, então a pessoa vê que aquilo ali está rendendo alguma coisa, já começa a ficar um pouco mais animado. Isso é um dos maiores receios do pessoal, né? Falar assim, cara, será que eu vou colocar o dinheirinho que eu consegui tão suado? Será que eu vou ter retorno? Né? Como que isso vai me dar retorno e tal? Como é que é isso e tal? Você tocou num ponto legal que a gente vai falar. Eu e o Bruno, a gente trabalha na Build, né? Construtora aqui de São José do Rio Preto. E o que você pode falar para o pessoal em relação? Porque assim, a gente escuta muito por estar inserido, né, nesse mercado imobiliário. O mercado imobiliário hoje está com uma perspectiva muito boa, é um dos mercados que tem um futuro bem legal aí. O que você pode falar para a gente nesse de investir em mercado imobiliário, assim, no fundo imobiliário? Léo, é sensacional. Eu acho que o mercado imobiliário como um todo,
né? Que hoje nós temos outras oportunidades. Antigamente, para você investir no mercado imobiliário, você teria que comprar realmente um apartamento, né? Não que isso seja ruim hoje, muito pelo contrário, senão as pessoas não comprariam mais, né? Mas hoje, eu acho que o que aconteceu foi uma democratização desse tipo de investimento. Bacana. Né? Então, por exemplo, para você antigamente comprar, investir no setor imobiliário, você teria que ter ele brincando, uns 100 mil reais para você conseguir comprar um imóvel, por menor que seja e tudo mais, e botar ele para alugar. Beleza. Hoje, com 11, 20 reais, você compra um fundo imobiliário. Né? Não que ele vai te dar toda a segurança de um imóvel, por exemplo, mas ele vai te dar uma liquidez. Quando a gente fala de investimentos, a gente sempre tem aquele tripé que eu acho muito legal a gente falar de liquidez, segurança e rentabilidade. Você nunca, em nenhum lugar, vai conseguir ter os três juntos. Você nunca vai conseguir ter uma liquidez de todos os dias com uma segurança de 100% e uma rentabilidade alta. Então você tem que focar. E aí você fala, isso, aí você pode falar assim, Bruno, mas então, o que você escolhe? Você vai para um ou você vai para o outro? O ideal é você ter os dois. Sabe? O ideal, na minha opinião, hoje é não só focar em fundos imobiliários, não só focar em apartamentos, produtos prontos, por exemplo. Se você não tiver condições, comece com fundos imobiliários, porque é mais barato. Se você tiver condições, faça os dois. Né? É o que eu busco fazer hoje. Hoje eu tenho imóvel, hoje eu tenho fundos imobiliários. Então, eu faço os dois. Se eu não acreditasse nos imóveis, por exemplo, eu já teria vendido o meu. Né? E teria ficado tudo em fundos imobiliários. Mas, imóvel, aí, o seu aluguel ele atualiza pelo IGPM, que está alto. Sim. Inflação, no Brasil, nunca é controlada, né? Então, o teu imóvel sempre vai subir mais do que a inflação. Sim. E você tem uma reserva de valor. Pode acontecer a crise da crise que for. Se você esperar ali, você não vai perder dinheiro com o seu imóvel. A não ser que você compre muito mal, né? São pouquíssimos casos. Mas por isso que eu falo, o mercado imobiliário hoje, ele me fascina, assim, absurdamente. Imóvel na planta. Foi na planta que você comprou o seu, assim? Não, o meu não. O meu já é bem antigo, Tá. né? Acabou que, na verdade, foi uma doação de um tio meu, de muito antigamente, né? Mas desde quando eu comecei a entender um pouquinho mais desse mercado, eu tive a oportunidade de vendê-lo, mas eu preferi manter justamente por conta disso, né? Se a gente pegar o preço que ele pagou isso na época e o preço que está hoje, corrigiu mais do que a inflação, é uma segurança e tudo mais. Mas concordo, eu sei, igual comentei, não é todo mundo que tem essa condição de se dispor ali de pelo menos 100, cento e poucos mil reais para comprar um imóvel para ter isso. Então, por isso que os fundos imobiliários trazem essa oportunidade. E aí, hoje, né, a gente falando inclusive de mercado imobiliário, nem tem só mais os fundos imobiliários. Está chegando no mercado crowdfunding imobiliário, né, que é como se fosse uma renda fixa, que você vai pôr ali, sei lá, R$1.000, hoje você já consegue investir, no final do ano você vai ter ganho 10% de juros. São coisas assim que estão sendo feitas para, por exemplo, financiar construtoras menores. Para a construtora menor não ter que pegar esse capital inteiro no banco. Então ela consegue, ao invés de pagar, sei lá, 20 e poucos por cento para o banco, ela acaba pagando 15, 5 para quem está assumindo esse risco com ela e 10% para o investidor. Então já é outra forma de você investir no mercado imobiliário. Né? Então eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, se eu pudesse assim, citar o setor mais sólido, mais seguro da nossa economia, tem a ver com o mercado imobiliário. Bacana. Cara, é muito legal ver que você está me dando uma aula. Eu sou uma das pessoas que tem muito interesse e espero que as pessoas que vão assistir também tenham esse interesse, ou as pessoas não investem, ou estão começando, estão interessadas, ou já investem e sempre a gente consegue tirar algo disso. E uma das coisas que eu queria que você tocasse é o seguinte, tem um vídeo seu no canal que eu olhei, que você fala o passo a passo de como começar a investir. Beleza, acordei num dia e quero investir. Acho que tem uma graninha, consigo investir, escutei não sei quem, escutei não sei o que eu posso investir. Queria que você passasse resumidamente aí pro pessoal como que a gente começa a investir hoje. Beleza, Léo, ótimo. Assim, eu acredito que 60%, 70% das dúvidas que a gente recebe lá no café é basicamente esse ponto, sabe? Por exemplo, o pessoal fala, Bruno, tô vendo seus vídeos aqui, cara, tô vendo, já vi tudo, eu entendi, mas como que faz? Como que é? Sabe? Porque, assim, muitas vezes a pessoa já sabe, só que ela precisa de alguém para falar, tipo assim, não, você faz isso. Pegar na mão da pessoa e falar, chega aí, aperta aqui, exatamente, começa aqui. Porque parece que ela pensa assim, poxa, esse cara sabe muito, então, porque não é verdade, né? A gente tá ali a aprender e errar sempre. Né? Então parece que ela acaba delegando meio que sem querer uma responsabilidade para falar, não, se ele falou, então tá tudo certo. Mas basicamente, Léo,
Você abre conta numa corretora, tá? O pessoal pergunta hoje, mas como que é isso? Gente, é muito mais fácil você abrir conta num banco. É como se fosse um banco digital, que você não tem que ir lá presencialmente, não tem que ficar levando documento e tudo mais. Se não me engano, você não precisa nem de comprovante de residência, né? Que com o banco eu pelo menos fico bravo, porque só aceitam alguns comprovantes específicos de residência. Já tá válido. Você abre com seu documento pessoal. Bacana. Tá? E aí assim, busquem, sem fazer propaganda nem nada, tá? Não vou nem falar nome de corretoras, mas busquem corretoras taxa zero. Se você pegar ali no Google e digitar corretora taxa zero, né? Você vai aparecer aí, acho que tem 4, 5 ou 6, muito boas, muito conhecidas. Legal. Né? Ou seja, você não precisa mais pagar para poder comprar uma ação, o que antigamente era, eu brinco assim, há 2 anos atrás, cara, nem foi muito, quando eu decidi entrar de cara nesse mercado financeiro, eu demorei, tá? Sou sincero em falar isso, eu estudei muito para entrar, hoje eu me arrependo absurdamente. Né? Eu ia comprar, por exemplo, uma ação que custava, sei lá, R$20. Era R$20 mais R$18,90 de corretagem. Eu falava, nossa, cara, então eu tenho que juntar pelo menos uns 3, 4 mil reais para comprar, porque senão, porque você pagava por ordem. Né? Então hoje você não paga mais corretagem. Hoje é muito tranquilo. Então se tiver uma ação de 20, é 20 que você vai 20 gastar. Pronto. Tá. 20 pronto, acabou. Tá. Tanto, e você pagava antes para comprar e para vender. Então se você comprasse uma de 20, uma só, você ia pagar R$38,90 e a hora que você vendesse você ia pagar mais R$18,90. Ou seja, ficava mais caro de corretagem do que a tua ação. Né? Então busca uma corretora taxa zero. Tá? Segundo passo, aí eu falo muito. Você pode ver diversos vídeos, ver o pessoal falando de diversas ações, mas busca um pouco de educação financeira. Educação no seguinte ponto, você não precisa pagar nada, sabe? Eu gosto de falar educação assim, por que esse cara aqui está falando, por exemplo, que essa ação é boa? Não comprar porque ele falou, eu vi tal pessoa falando que essa ação desse banco aqui é boa, eu vou comprar. É você entender, sabe? É você entender, por exemplo, assim, poxa, porque dá bastante lucro, é um setor que não vai acabar tão cedo. Então, isso é uma das perguntas. Como que eu identifico o que é bom para comprar ou não? É por um histórico? É por um histórico, basicamente isso. Eu sempre gosto de falar, hoje eu faço muitas outras análises, mas, por exemplo, assim, uma análise básica para você comprar a tua primeira ação. Entra primeiro por setor, antes de você escolher a ação em si, abre os setores. Né? Vamos falar, por exemplo, de um setor de energia elétrica, que eu gosto bastante. Setor de energia elétrica. Aí você coloca o primeiro filtro. Ou nunca deu prejuízo, tá? Ou que não tenha dado prejuízo nos últimos 5 anos. Beleza. Tá? Por quê? Porque quando a gente pega um período de 5 anos, é impossível no Brasil em 5 anos não ter passado por nenhuma crise. Né? Então, se a ação não deu prejuízo, ela já mostra uma certa resistência ali, então você pode contar com ela. Tá? Então, por isso que eu gosto bastante do setor elétrico, porque a grande maioria é fenomenal. Né? Então, isso, não ter dado prejuízo. Tá? O primeiro passo que eu esqueci de falar, busque um setor que seja, a gente chama de perene. Perene é mais ou menos o seguinte, aquilo que você fala, não vai acabar amanhã, não vai acabar ano que vem. Né? Mesmo a gente falando de energia elétrica, por exemplo, o pessoal fala, mas está vindo energia renovável e tudo mais. Cara, mas para isso chegar aqui, para substituir totalmente a energia elétrica, é impossível de acontecer. Tá? Pelo menos digo assim, num período de 10, 15 anos não vai acontecer. A mesma coisa que falam com bancos em relação aos bancos digitais. Né? Todo mundo falava, não, o bancão vai acabar e tudo mais, e agora a gente está vendo os bancões comprando os outros bancos, né? Ou seja, não vai acabar. Um dos exemplos eu acho também por exemplo, combustível. Combustível, gasolina, tal, beleza. Maléfico pro ambiente e tal, e o preço sobe muito, e tem os carros elétricos, mas cara, e até chegar a isso, né? Até substituir 100%. Eu acho que é esse o ponto, pode chegar, mas para substituir 100% é absurdo. Então busca esses setores primeiros aí, busca essas ações que têm um período regular de lucros. Né? Hoje em dia você tem diversos sites na internet que também te fornecem isso sem você pagar nada. Tá? É só você digitar ação de empresa tal, análise, vai aparecer lá tudo certinho para você olhar. Comece por ações que pagam dividendos. Né? Dividendos é uma parte do lucro que a ação está te pagando. Beleza. Por quê? Porque as pessoas elas querem investir em ações para esperar a ação dobrar, triplicar. E quando começam a entender, não é assim que acontece, não é rápido assim igual o pessoal pensa. Então, pelo menos quando você pega uma ação de dividendos, ela é uma ação que, a grande maioria das ações que pagam dividendos hoje, elas estão te pagando esse dividendo porque já é uma ação muito grande, então ela sabe que para ela ficar atrativa para as pessoas comprarem ela não vai dobrar de valor, então ela te paga dividendo. Então você acaba comprando ela não muito pensando no preço que ela está hoje, o preço que ela vai estar no final do ano.
Você acaba pensando, poxa, essa ação vai me pagar 8%, 10% de dividendos. Tem ações pagando 12%, que dá hoje 4 vezes o que a poupança te paga só nos dividendos dela. Muito maior. Né? Sem contar a possível valorização que ela possa ter. Tá. Né? Então, se eu pudesse eleger aí 3 indicadores básicos, seriam esses. Então, procure um setor que seja perene, já posso até dar umas dicas aqui pro pessoal, quando a gente fala, por exemplo, de bancos, elétrica, saneamento, combustível, esses setores são considerados perenes. Tá. Né? Então, entra dentro deles para estudar. Lucros consistentes aí, pelo menos por 5 anos. Se ela estiver aumentando o lucro, melhor ainda. Né? Se você pegar o período ali de 5 anos e ver que ela está mantendo regularmente e aumentando, melhor ainda. E que distribuam dividendos. Tá? Você fazendo essa análise aí, é bem legal, você não vai errar mão. Né? Então aí você estuda. Eu sempre falo também, igual eu falei que eu demorei para investir. Não acha que você vai estudar tudo para depois começar. Acho que aprende na prática, né? Exato. Muita coisa aprende na prática. E o pessoal fala assim, cara, e um simulador, o que você indica? Eu falo, cara, eu não gosto de simulador, porque assim, é igual quando você vai jogar algum jogo que tá valendo dinheiro e outro que não tá. Sabe, quando não tá, você acaba dá uma relaxada, fazendo qualquer coisa, você fala assim, eu vou comprar essa ação aqui, por exemplo, porque se ela dobrar, tá bom, mas se eu perder tudo, eu perdi. Por quê? Porque não é o teu dinheiro que tá ali. Beleza. Né? O ser humano, tem várias pesquisas que mostram que ele é muito mais sensível a, por exemplo, perder 10 reais do que ganhar 50. Ouvi isso também. Entendeu? Então, você lembra muito das suas perdas e esquece fácil os seus ganhos, as suas vitórias. Tá. Né? Então, comece a estudar um pouquinho e vai comprando, um pouquinho e vai comprando. Vamos supor, Bruno, vou começar com R$1.000. Não vou conseguir investir R$1.000 todos os meses, mas vou começar com R$1.000. Tá? Então faz, por exemplo, assim, num dia coloca 100, estuda mais um pouco, dali 2 dias coloca mais 100 e vai fazendo aos poucos, porque aí você também começa a sentir esse mercado. Tá. Né? E aí, aliado a isso, então, você já abriu conta em corretora, estudou, fez seu primeiro investimento, aí você vai abrir uma conta em uma corretora do exterior, tá? Porque hoje, só vou acabar o ciclo aí, eu conto uma historinha bem legal que vai fazer qualquer pessoa querer abrir uma conta no exterior mesmo. Tá? Também tem 3, se não me engano, que são taxa zero, então você não vai pagar também para comprar ações. E isso de abrir conta no exterior é obrigatório, assim, tipo, não, se você quiser deixar no Brasil, só não. Tá. Seria um passo para realmente estar diversificando bem. Beleza. Deixa eu até explicar antes, aí a gente continua. Porque, por exemplo, assim, tem uma historinha, eu não me lembro quem foi que contou, eu escutei há algum tempo que eu guardo isso para sempre. Né? Vamos supor o José, um trabalhador qualquer, né? Ele investia ali 30% do seu salário todos os meses, começou com 18 anos, para chegar nos seus 50 anos não ter que depender de uma aposentadoria. Tudo bem, ele deixou seu dinheiro todo dentro do país. Chegou na parte dos seus 50 anos, ele estava ali com os seus mais de 1 milhão e pouco, e tudo bem. Enquanto você escuta isso daqui, parece que a história está ótima. Qual que é o problema? O José morava na Venezuela. A Venezuela está numa crise gigantesca, com inflação passando de 1000% ao ano. Os 1 milhão de reais dele hoje equivale a menos do que $1.000, se ele for converter isso para outro país. Então, é por isso que a gente tem que investir fora também. Você tem que, quando você investe fora, você mais do que investe nas melhores empresas do mundo. Né? Quando você investe fora, você pode investir aí nas maiores empresas que existem. E você está diversificando seu risco, você está colocando o seu dinheiro em dólar. Você não está apenas comprando uma empresa lá fora. Você está comprando uma empresa lá fora que está em dólar. Então, se der uma crise gigantesca no Brasil, o teu dinheiro está protegido lá fora. A gente pensa que nunca vai acontecer, mas todos esses países que aconteceram também pensavam que nunca ia acontecer. Em qualquer país, eu posso... É que hoje você abre direto nos Estados Unidos, tá bom? É o mesmo processo de abrir uma conta no Brasil, é muito fácil. Antigamente você tinha que mandar carta registrada para lá, esperar a aprovação, assinar, depois mandar de novo. Hoje em dia você abre do seu celular, né? Igual o pessoal fala dos bancos digitais hoje que eles falam para você segurar a tua carta ali, tirar uma foto só, e você faz isso da sua casa também, é muito tranquilo. Você manda dinheiro pro exterior como se você estivesse transferindo dinheiro de uma conta para outra bancária também. Um Pix aí da vida. Um Pix, ele te fala quanto que está a conversão do reais para dólar no dia, você converte e pronto, e você compra, entendeu? Então aí você abre uma conta em uma corretora dessa lá fora também. Tá? E você novamente pode fazer o mesmíssimo filtro que você fez aqui no Brasil. Mesma coisa. Mesma coisa, você pode buscar empresa de setor perene, pode até usar os setores daqui como base, né? Aquela mesma regrinha ali de 5 anos de lucro, né? Ainda mais se forem consistentes, e buscar por empresas que
ou estão te trazendo dividendos, ou aí, cara, quando a gente fala lá de fora é muito mais fácil, né? Porque aí você pode pegar as maiores empresas do mundo, né? Apple, Amazon, enfim, inúmeras empresas lá e você fala assim, cara, essa empresa aqui não vai quebrar nunca, pelo menos no próximo período, então meu dinheiro pelo menos seguro ele tá. Seguro, tá. Entendeu? E é bom essa do exterior, por quê? Porque abrindo uma conta nos Estados Unidos, você não consegue investir só nos Estados Unidos. Com essa conta em dólar, você consegue investir em Europa, em China, Japão, África, onde quer que você queira então, investir. Os Estados Unidos é meio que o ponto de partida, mas você consegue... É o ponto de partida. Porque na corretora brasileira hoje, né, foi liberado, antes não era liberado o que a gente chama de BDR. Né? Era liberado assim, antes apenas investidores qualificados, que são aqueles que já possuem mais de R$1 milhão investidos, podiam investir em BDRs. Aí você conseguia comprar essas empresas de fora. Tá? Só que qual que é o problema? Né? Você compra em real. Então se acontecer uma crise aqui, seu dinheiro ainda está em real, você ainda vai estar perdendo dinheiro. Beleza. Tá? Primeiro problema. Segundo problema, tem uma taxação adicional de 5%. Tá. Então vai te taxar dividendos, por exemplo, em 5% vai te taxar. Tá. Terceiro problema, não tem tanta liquidez, porque ainda é um mercado novo. Então, pode ser que se você comprar muito, por exemplo, daqui a 1, 2, 3 meses você queira vender e não consiga vender porque não tem gente para comprar. Tá. Então, assim, tem alguns inúmeros problemas que me fazem crer que não é uma alternativa legal investir em BDRs e é muito melhor você abrir uma conta lá fora, principalmente agora que tá tudo, como que se fala, global, né? Tudo muito fácil. Você consegue fazer as coisas dessa cadeirinha aqui que a gente está, em 5 minutos você consegue abrir as duas contas, uma numa corretora do Brasil e uma numa corretora do exterior. Então é muito fácil, muito tranquilo. Bacana. E Bruno, deixa eu te perguntar, você já, por exemplo, conta pra gente assim uma situação que você viveu, assim, tipo, tanto boa quanto ruim, assim, às vezes é bom falar. É claro. Pô, mercado financeiro, é legal e tal, mas cara, tem o seu risco, tem lá, as pessoas têm que realmente ter a ciência de que pode acontecer. Você pode contar algum caso assim que você passou? Claro, assim? Não posso também falar pro pessoal assim, pode investir no mercado financeiro que vai dar certo. Tá? Vai depender muito não é nem da postura da pessoa. Tá. Por exemplo, se alguém chegar para mim e falar assim, Bruno, o que acontece bastante, principalmente em ciclo de amigos e tudo mais. Meu filho está com 2, 3 anos, eu quero investir para pagar uma faculdade boa para ele, para conseguir mandar ele para o exterior. Isso é uma boa, vou me interessar nesse assunto, que minha filha está crescendo então, aí. Para conseguir mandar ele para o exterior daqui a 15, 16 anos, né? Porque eu acredito que vai ser bom e tudo mais. Tá? Como que eu invisto? Pode investir em bolsa de valores, fundos imobiliários, tranquilo. Porque quando a gente pega longos períodos de tempo, principalmente passados mais do que 6, 7 anos, é praticamente impossível, sendo muito sincero, você perder dinheiro investindo na bolsa de valores. Beleza. Tá? Então, assim, se você pensa em longo prazo, principalmente o que a gente tenta transmitir muito lá no Café do Investidor você não vai ficar rico investindo. Não vai. Tá? O pessoal às vezes quebra muito a cara por conta disso, porque acha que vai investir e vai ficar rico. É importante desmistificar isso. Você não vai ficar rico investindo. Tá? Pode acontecer, por exemplo, tem ações que já subiram aí 14, 20, 30 vezes. Pode, mas é muito difícil de você, por exemplo, acertar esse time, de você ter, por exemplo, 30, 40 mil reais nessa ação específica e de você não vender enquanto ela está subindo. Né? A grande maioria das pessoas, vamos supor, tem uma ação ali de 20 reais, chegou em 40 e fala, nossa, vou vender. E vende. Né? Se fosse assim, se não fosse assim, todo mundo estava rico com o Magalu. Né? Quem tinha 5 mil reais em Magalu em 2014, segurasse até 2016, teria 1 milhão e 600 e pouco. Mas não aconteceu por quê? Porque você não segura, você vende. Né? O ser humano ele começa a ver dinheiro assim, ele é ganancioso, ele vende. Né? Então, se você pensar em longo prazo, aposentadoria, para filhos principalmente, ou até falar tipo assim, nossa, sei lá, daqui a 5 anos eu quero fazer uma viagem legal, sabe? Eu quero investir para fazer uma viagem legal. Pode colocar em bolsa de valores, pode colocar em fundos imobiliários, lógico, estudando e tudo mais, mas pode colocar. Eu tive ações que dobraram, triplicaram e... Por quê? Porque tive essa consistência, esse conhecimento de saber que, por exemplo, essa alta, ela é sustentada. Por exemplo, faz sentido ela estar subindo isso? Poxa, faz sentido. Bom, então eu vou manter. Momentâneo, assim, então eu vou manter. Não faz sentido? Bom, não faz sentido, então é melhor eu vender pelo menos um pouco, eu diminuo a minha exposição e vai. Né? É por isso que eu sempre falo da educação financeira. Ela é importante, por quê? Porque não é para falar, por exemplo, assim, o momento da mosca que a gente fala que você vai comprar ela na menor posição dela e vai vendê-la que ela estiver mais cara.
Não, mas você vai saber se aquilo que está acontecendo com o preço da ação, ele é correto ou se não é. Sabe, se é muito burburinho, vai pra lá e pra cá e tudo mais. Vixe, eu já perdi dinheiro porque fui ganancioso, porque escutei muita coisa, inclusive de gente famosa, sabe, falando, não, pode fazer isso. A gente teve o episódio agora do Musk, por exemplo, falando de Bitcoin, de Dogecoin, que não entrando no mérito de manipulação de mercado e tal, mas com certeza é algo que o pessoal de lá já está investigando, porque não fazia sentido tudo aquilo que estava acontecendo. Então, o pessoal acaba indo numa euforia, né? O efeito manada que a gente fala. Então, assim, tem compromisso, planejamento para daqui 5 anos para frente, pode investir tranquilamente, tá? Agora fala assim, Bruno, eu tenho um dinheiro que daqui 2 anos no máximo eu vou ter que tirar. Fica fora da bolsa de valores, tá bom? Mesmo que você acerte, a bolsa, ela como que a gente pode se dizer? Ela não tá 100% correta o tempo todo, tá? Porque assim, teoricamente, por que uma empresa sobe de preço? Porque ela está aumentando o lucro, porque ela está conseguindo lucrar mais. Só que às vezes demora para o mercado perceber isso, tá? Então às vezes a empresa dobrou de lucro e o preço da ação não dobrou, né? Ou às vezes, por exemplo, a ação perdeu 10% de lucro e o preço dela caiu 30, 40, por exemplo. E pode chegar de acontecer exatamente isso quando chegar no momento de você precisar. Não apenas na empresa, a gente pega um período de pandemia ali, por exemplo, igual aconteceu no ano passado, que não tinha fundamento nenhum para as ações caírem o tanto que caiu. Teve ação que chegou a cair 50%, 60%. Né? Então, por exemplo, eu que tinha as ações, pensando no futuro, estou tranquilo. Eu gosto sempre de guardar uma reserva a mais em renda fixa mesmo, para quando acontece esse tipo de evento eu ir lá e comprar mais, porque eu sei que não faz sentido aquelas quedas. Né? Então aí eu vou e acabo comprando mais. Mas é basicamente isso. Saber o time, tudo certo. Legal. E aí você falando, né, de aumentar e diminuir, foi engraçado agora esse episódio do Cristiano Ronaldo, né? Na Eurocopa, da Copa. Tá. Você vê, o movimento de um cara que é uma estrela mundial, simplesmente fazer assim e baixou as ações da Coca. Isso, e aí é que eu te falo, Léo, sem dar nenhuma recomendação pro pessoal, foi uma oportunidade de compra. Por quê? Porque os preços caíram por conta de um negócio que ele fez. A Coca não começou a vender mais, a Coca não perdeu o patrocínio, a Coca não fez nada. O preço dela caiu. É igual você ir no shopping hoje comprar um tênis, está R$100. Né? Aí amanhã, por exemplo, o Cristiano Ronaldo faz a mesma coisa, não quero esse tênis aqui, e o tênis baixa para 80. Você fala, cara, mas o que aconteceu? O tênis é o mesmo, a qualidade é a mesma, não descobriram nada de errado com ele. Você compra. Sabe? Você consegue. Por isso que o mercado é tão bom, é tão gostoso, porque senão você só conseguiria ganhar dinheiro com ações com dividendos, com parte de lucro. Mas não, eles têm essas inconsistências que vão acontecendo. Legal. Entendeu? Igual quando, por exemplo, o mercado sofre muito hoje com algumas falas da época do Trump, né? A época do nosso presidente, a época quando a China fala alguma coisa. Então é importante você saber um pouco filtrar algumas coisas, porque muitas das baixas não são não estão corretas, assim por dizer, e aí são oportunidades para você comprar. Acho que uma das palavras então que eu entendi que você está falando é essa ansiedade, né? Esse medo assim, do pessoal, a gente tem que segurar alguma coisa, falar, nossa, tem que tomar alguma ação. Não, calma, respira, estuda, vê se é aquilo mesmo, se aquilo vai se vai por algum tempo ou se é realmente algo momentâneo. Exato. Né? Para dar um exemplo assim bem mais claro, vamos supor, eu não sou um grande entendedor de criptomoedas, ainda é uma área que me falta um pouco, eu deixo bem claro para o pessoal, mas estou estudando. Eu não gosto de falar tanto porque, como eu não tenho o conhecimento necessário, eu não falo muito. Mas, por exemplo, a gente teve o episódio lá da Dogecoin, que foi uma moeda, para quem não sabe, criada para ser um meme, igual criaram o real aqui no Brasil. É uma moeda digital criada para ser um meme. O que aconteceu? Essa moeda ela saiu, acho que de 0,01 centavo de dólar para mais de 50 centavos de dólar, né? Por conta de tweets do Elon Musk, de muita gente comprando e por aí vai, né? E aí, cara, chovia de pergunta de gente sobre essa moeda lá pra gente, né? E o nosso posicionamento sempre foi o seguinte, no começo eu não entendia, né? Eu falei, não, tá vindo muita pergunta, então eu tenho que pesquisar pelo menos um pouco disso. Aí vi uns 4, 5, 6 vídeos lá, li artigos, matérias do exterior também. Aí eu falei assim, cara, não faz o menor sentido essa moeda estar subindo, não faz o menor sentido ter gente investindo nessa moeda. Diferente das outras criptos, por exemplo, que tem uma escassez,
essa Dogecoin é como se fosse um papel moeda tradicional. Todo dia tem gente fazendo mais. Tá. Então, primeiro, que não gera escassez ali do produto. Segundo, nenhum lugar aceita para nada. Tá? Então também não tem aceitabilidade. Né? Então, eu falei, cara, isso daí é um efeito manada generalizado. Falei, eu tô fora, não sei, se você quiser comprar, quiser lucrar, fica à vontade, tal, pode dar certo, pode dar errado. E tudo bem, 2 meses pra cá caiu mais de 80%. Então é a mesma coisa que quem, por exemplo, assim, investiu, sei lá, falou, não, agora eu tô vendo que tá subindo, vai dar, vou por 10 mil reais. Colocou 10 mil reais, hoje tem menos de 2. Entendeu? Então, o pessoal que perde dinheiro no mercado é muito por conta dessa ansiedade e dessa questão de querer, por exemplo, copiar os outros. Né? Eu acho que a gente pode falar muito assim, por exemplo, o maior influenciador de finanças que a gente tem hoje no Brasil é o Primo, né? O Thiago Nigro. O Nigro às vezes posta as ações que ele está comprando. Né? E aí ele posta, por exemplo, aqui ó, acabei de fazer, pessoal, 300 mil reais de tal ação. Aí o cara olha e fala, nossa, se o Primo comprou, é porque vai. Só que pouco se sabe, por exemplo assim, o que será que representa 300 mil reais para o Primo? Será que é 5% da carteira, 1%, 2%? Aí tem gente que vai lá e põe todo o capital naquilo. Aí 300 mil reais para você é tudo que você tem. Você entendeu? E aí... Né? A pessoa às vezes tem 5 mil reais e fala, nossa, eu vi aquela ação que o Primo comprou, que ele acha que vai dar certo, vou pôr meus 5 mil reais ali. Aí pro Primo, para ele perder 300 mil, por exemplo, tá? É uma coisa. Não faz tanta diferença. Né? Porque ele tem o outro capital gigante dele em tudo. Então, é por isso que a gente frisa tanto na educação financeira. Legal. Quando você tem educação financeira, né, o pessoal vende carteira recomendada, a gente vendeu por um tempo, que é basicamente os analistas certificados te darem recomendação do que comprar e do que vender. Ótimo, não tem problema nenhum. Só que, o que a gente falava? Cara, mesmo com uma carteira recomendada, porque quem não tem tempo é bom, porque não quer ficar analisando tudo, mas pô, estuda antes tem educação financeira antes. Por quê? Porque você vai saber se você está entrando numa enrascada ou não. Às vezes eles vão te recomendar uma coisa e você fala, tudo bem, pode ser que dê certo, mas o risco, eles não estão me falando isso, mas o risco é muito alto, então eu vou ficar de fora. Sabe? Ou por exemplo assim, outra coisa de por que não viver só de carteira recomendada. E se algum dia, sei lá, a CVM, que é o órgão majoritário lá, proíbe isso? Fala, agora ninguém pode dar recomendação. Aí o que você vai fazer? Você já tem um capital grande aplicado, já tem um capital grande investido, já está nisso há 5, 10 anos só acompanhando isso. Como que você vai se virar com essas próprias pernas? É melhor você obter o conhecimento, né, e ir por você. Isso, eu uso até hoje assessor de investimentos, né, mesmo tendo conhecimento. Por quê? Porque eu não tenho tempo hábil hoje para olhar o mercado como uma pessoa que só faz isso o dia inteiro. Sim. Só que a diferença é que eu sei quando o meu assessor não faz isso hoje, porque a gente é muito amigo, mas tem outros que fazem muito. Eu saberia, por exemplo, se ele viesse meio que de má fé, porque os pessoais, os assessores, eles ganham mais por determinados produtos também. Se ele viesse me oferecer um produto que fosse ruim, eu saberia. Falaria, não, cara, não dá. Você me desculpa e tudo mais, não quero. Ou até quando eu entrar em briga, eu falava, não, acho que não é pra mim e pronto, acabou. Né? Aí você procuraria trocar de assessor. Mas o pessoal não sabe. Então acaba entrando em coisas ali que infelizmente não fazem sentido para a pessoa. Porque hoje, não falando em bolsa, na bolsa a gente realmente tem ações ruins. Tá? Mas quando a gente fala de investimento, é difícil um investimento que você olha para ele e fala assim, nossa, isso daqui é muito ruim. Porque assim, ele pode ser ruim para você porque você quer um risco maior. Só que ele pode ser muito bom para quem quer um risco pequenininho e quer receber pouco. Quer receber mais do que a poupança, por exemplo. Entendeu? Então, não é que ele vai te recomendar um negócio ruim, mas quando você tem educação financeira, você sabe que ele conhece teu perfil, ele tem teu perfil lá. Você sabe que ele está te recomendando aquilo lá só para ele morder um pouquinho a mais ali de comissão. Legal. É importante você falar isso, né? Às vezes as pessoas têm e é o que você falou, acabam não sabendo e indo na onda do pessoal. Exatamente. Legal. Bom, saindo um pouquinho agora da parte de investimento, queria tocar um pouco mais na tua parte mesmo da página. Vai, que está o dinheiro. Aí do café. Queria que você comentasse como é que você começou, né? Porque hoje quem trabalha com marketing, eu acho que isso é uma onda que veio realmente para ficar e acho muito legal o que está acontecendo nas redes sociais. Tem muito conteúdo bom, muito conteúdo que a gente acaba não aproveitando, mas tem muito conteúdo bom e as pessoas estão realmente colocando a cara para passar a sua mensagem, para passar o seu conteúdo.
cara, não tem como, eu acho que 90% das pessoas que, por exemplo, da nossa idade e tal, já fez uma compra na internet, já Sim. pesquisou alguma coisa, então assim, hoje é muito seguro, né? Fiz uma compra esses dias no app da Magalu, né? Nunca tinha feito, comprei no começo da semana, já chegou o produto. Então assim, você faz por Pix hoje o pagamento. Eu mesmo, é muito difícil eu comprar coisa em loja física. Então, eu fui no centro da cidade no sábado, falei, bom, preciso comprar um tênis para correr, fui lá ver. Cara, é absurdo, porque assim, lógico, é totalmente compreensível. Com a pandemia, muitas lojas ficaram fechadas. Isso. E aí, quando o pessoal abre, eles precisam vender. Só que você entra numa loja, o vendedor já vem falar com você. Oi, posso te ajudar? Você fala, não, vou dar uma olhadinha. Cara, o cara fica te cercando de uma forma... Você fica até meio você fica meio incomodado, sabe? Mesmo que você ache um produto legal, você fala, cara, acho que vou embora daqui. Aí eu fui e comprei na internet, cara, você não precisa pegar o carro, você não precisa fazer nada. Tá na sua casa, ainda mais nesses tempos de pandemia, você tá muito mais seguro, você tá muito mais seguro, exatamente. E aí, rede social crescendo muito, Facebook ainda se mantendo no topo, Instagram crescendo muito, enfim, todas essas plataformas. Só que muita gente hoje, eu que mexo com isso, as pessoas que mexem com isso, tentam gravar vídeos com as pessoas e realmente se sentem um pouco inseguras. O que você pode falar pro pessoal assim, cara, no começo vai ser realmente meio ruim, depois você vai melhorando, porque parece que assim, você bola todo a tua fala, na hora que você pega o celular parece que apaga, esquece, parece que tem alguém ali te criticando. E realmente assim, você vai receber muita zoação dos teus amigos, blogueirinho, virou isso, virou aquilo, modinha e tal, né? E já escutei muito isso também, e olha que nem criei muito conteúdo assim, mas queria que você, com o crescimento da sua página e com o tempo que você vai passar, queria que você comentasse aí da tua página agora. Não, ótimo, Léo. Hoje, para ser bem sincero, eu gosto mais de falar de internet do que de falar de investimentos. Legal. Porque eu enxergo, igual você comentou, o potencial que isso ainda vai trazer para o futuro. Né? Hoje a grande maioria das pessoas já estão inseridas na internet, principalmente se a gente pega, igual estão falando muito agora de geração Z e tudo mais, a geração que cresceu na internet. Se você quiser estar posicionado daqui a 10 anos, vou falar 10 anos, mas eu acredito que vai ser muito antes, tá? Você tem que ter alguma coisa na internet, você tem que, mesmo que seja uma loja física, igual você comentou, uma loja de tênis, você tem que ter alguma coisa na internet, você tem que ter alguma opção de mostrar isso na internet e entregar assim esse contato, por exemplo. Sim. Né? Comecei o café lá em 2019, então não faz 2 anos de página, tá? Foi em setembro de 2019 e, cara, o medo da câmera, assim, ele passa com o tempo, tá? Sendo muito sincero. No começo, pode pôr, não precisa ficar regravando 1000 vezes. Hoje eu vou ser sincero pra você, tá? Hoje a gente recebe hoje a gente faz muita publicidade, muita parceria, né? Aí tem que ficar bom, aí realmente tem que ficar muito bom. Aí hoje eu gravo várias vezes. Quando rola alguma coisa para um parceiro. Isso, porque aí você está sendo remunerado por isso. Sim. Né? Então hoje, esse mês mesmo, acho que a gente teve 3 ou 4 parcerias. Então aí eu realmente gasto um tempo maior. Às vezes, por exemplo, para fazer uma sequência de stories ali que dá 45 segundos, eu demoro 1h30, 2 horas. Tá. Até para desenvolver o roteiro. E mesmo que fica bom eu gravo pelo menos uns 2, 3 para mandar para a pessoa e falar assim, olha, escolhe o que você gostou mais, se você não gostou a gente faz de novo. Então aí tem que ficar bom. Só que no começo, você não deve nada para ninguém, ninguém está pagando as suas contas, ninguém está te fazendo nada, então faz. Por pior que fique, eu tava acompanhando, né, esses dias mesmo, quando eu postava na minha conta pessoal, falava, nossa cara, olha a diferença de como eu já falo hoje. Olha a diferença da desenvoltura, de como de como não fica mais pausando assim. Sabe? Só que foi o começo, foi onde as pessoas começaram a procurar, né? Essa questão de, blogueirinho e tal, cara, isso daí tem, vai ter sempre, só que assim, eu te falo porque aconteceu comigo, isso muda, a hora que as pessoas percebem que você está ganhando dinheiro com isso. Exatamente. A hora que o pessoal vê que você está ganhando dinheiro com isso e pode, por exemplo, viver disso se você quiser, a pessoa para de chamar de blogueirinho e começa a perguntar como faz. Não sei se você viu uma entrevista num podcast chamado Podpah, Felipe Tito, né? Viralizou, assim, né? Ele falou muita coisa legal. E uma das coisas que ele falou é isso. Ele falou assim, cara,
apoiar depois que o negócio dá certo não é apoiar, é pegar carona. Né? Porque assim, lá no começo ninguém te apoiava. Aí na hora que você começa a fazer sucesso, entre aspas, ou na hora que o pessoal vê que o negócio realmente está ficando legal, fala, e aí, meu irmão, tal, meu amigão, tá, amigão, né? Até a página 2, né? Tamo junto, mas mais ou menos. Na hora que eu precisei de você lá no começo para fazer alguma coisa, você não me apoiou. Agora que eu tô deslanchando, né? É mais ou menos isso mesmo. É isso. E é bem legal mesmo, porque assim, cara, é o que você falou, ninguém vai pagar tuas contas, e você não deve nada para ninguém. E se ficar ruim, cara, e daí? Fui eu que fiz, né? Eu acho que o importante realmente é fazer e com o tempo vai melhorar, né? É isso, assim, sendo muito sincero, nós ficamos aí, faz o que, uns 22 meses, né? Faltam 2 meses para fazer, são 21 meses, faltam 3 meses para fazer 2 anos. E a gente começou a ganhar dinheiro mesmo que seja pouco, vamos falar, começamos a pelo menos ganhar um pouquinho. Depois de uns 8 meses, tá? 7, 8 meses pelo menos para começar a ganhar um pouquinho. E pouquinho assim, pouquinho mesmo, sabe? R$200, 200 e pouco, né? E aí, quando a gente não tava ali nem com 20 mil seguidores, nós fechamos a nossa primeira parceria recorrente, nada fixo, né? Mas por geração de leads e tudo mais. E assim, mesmo que essa parceria hoje não compense tanto pra gente, são os caras que chegam concorrentes deles para falar com a gente, sendo muito sincero, e eu falo, não, esses daqui a gente vai continuar. Lá desde o começo. Isso, né? Foi a primeira parceria que começou a trazer pra gente 100 e poucos, R$200 por mês, que hoje traz 3, 4. Por quê? Porque não é tão vantajoso pra gente, porque a gente demanda um tempo grande para isso, mas foram as pessoas que acreditaram ali na gente, sabe? Eu tenho grandes amigos que, cara, me apoiavam, no começo vinham tirar dúvidas e não ficavam só com aquela zoação, sabe? São pessoas hoje que, por exemplo, assim, quando precisam de uma consultoria, alguma coisa, cara, eu vou lá, eu chamo pra vir em casa, eu falo assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu compro a carne, você compra a cerveja, a gente faz um churrasco e só fala disso, vamos arrumar aqui, ver o que tem na sua carteira e tal. Acho que é uma das coisas muito importantes, assim, uma das coisas que quando eu realmente me prontifiquei a produzir conteúdo, é uma coisa que eu batia muito. Falava, cara, não custa nada para você apoiar teu amigo. Não custa. Se teu amigo chegou e abriu um canal de investimento, cara, ele abriu uma caixinha de perguntas, faz umas 3, 4 perguntas lá pra ele. Cara. O teu brother foi lá e abriu um negocinho de churros, vai lá, cara. Compra um churros do cara, faz um pedido. Pelo menos divulga, né? Ajuda, compartilha. Eu falo sempre stories lá, tal, marca o cara, tal, né? Isso, eu falo sempre isso. Curtir, compartilhar, comentar, não custa nada. É de graça. Você já tá ali mesmo, você tá vendo. Exatamente. É de graça. Por exemplo, tem 2 amigas, né, da minha esposa, que eu acabo conhecendo, que estão fazendo donuts em casa. Começaram, uma a trabalhar no negócio de roupa, outra, né, trabalhava no negócio de bebê e tal, não sei o que. Aí uma saiu, começou a fazer, são 2 irmãs. E hoje, assim, não tem nada grande, mas são produtos muito bons. E aí, cara, a gente comprou lá em casa esses dias, eu postei nos stories, aí depois de uns 3, 4 dias, uma delas foi lá em casa, que a gente é vizinho, e ela falou, sabe um amigo teu? Eu falei, sei. Eu falei, cara, ele comprou. Eu falei, nossa, cara, eu não converso com o cara faz mais de anos. E por causa do meu stories, o cara foi lá comprar um negócio, entendeu? Então, assim, é aquele negócio de, tipo, cara, fortalece, dá uma ajuda pro cara, não te custa nada, né? Cara, é complicado. É muito legal mas vou ser muito sincero, tem muita gente... Eu já tive alguns negócios na minha vida, né? Eu já tive uma tabacaria, já abri uma empresa de vender coisas meio que... Hoje chama dropshipping, né? Na época eu não sei que nome tinha. Acabou não dando certo, não perdi muito dinheiro e tudo mais, mas acabou não dando certo. Né? E eu lembro que na faculdade tive um professor que ele falava assim, quando você for abrir o teu negócio, tá? Na faculdade de administração, ele falava, pensa no teu público. E aí eu vou falar o seguinte, o teu público não são teus amigos. Ele falou, justamente por conta disso, se você tem 1000 amigos, você vai achar 10 no máximo que vão te apoiar. Exatamente. Você vai achar 10. O resto vai ser igual aconteceu hoje daí que o Felipe Tito falou. Falou, cara, a hora que você estiver bem, essas pessoas vão vir então lá, vão te dar um tapinha nas costas e vão falar, pô, cara, que bom, que deu certo, né? Pô, me arruma tal coisa. Assim, cara, então, a internet hoje, de novo, tá? Não tô falando pra ninguém largar emprego e tal, mas eu acho que não existe nenhum outro ambiente hoje, independente se você tem faculdade ou não,
que se você se dedicar firme, 3, 4, 5 anos, tá? Independente de você ser formado numa boa faculdade e tal, no seu emprego CLT você não vai estar ganhando mais do que se você... Mas é que aí eu falo, é foco mesmo, é se dedicar. Eu trabalhava numa outra empresa, fazia faculdade à noite e arrumava tempo para começar o Café do Investidor. Então, é foco, cara. Se hoje as coisas estão boas, é porque teve muito tempo que elas não estiveram. Uma das palavras, acho que rege tudo isso daí é a constância, né, cara? Não adianta você começar e parar, depois você querer voltar. Isso realmente demanda muito tempo para você fortalecer a tua imagem. Demanda. E eu acho que, assim, muitas pessoas ainda não... Mesmo as pessoas que não têm vergonha, tá? Elas não vão tão para frente com a internet por conta de 2 motivos. Porque primeiro a pessoa acha que ela tem que fazer só isso da vida, né? Então assim, não vou trabalhar, agora eu vou fazer só isso. E aí, cara, realmente demora para você ter um retorno daquilo. Sim. Então você tem que ter o seu paga-contas que a gente chama ali, né? Até porque assim, você nunca sabe, às vezes realmente pode não dar certo e você pode ter uma carreira de sucesso aqui no seu trabalho, né? Então, eu acho que muitas vezes, a pessoa ela decide que ela quer fazer aquilo e ela pensa que ela vai fazer só aquilo. Tá? E aí ela vê que deu 2, 3 meses, não deu certo, as contas estão chegando e tudo mais, esse negócio daqui de internet não funciona, vou voltar para o tradicional. Tá? E outra, às vezes a pessoa ela já tem essa consciência de que ela não pode largar o emprego dela, mas ela ainda não tem a consciência de que ela vai ter que trabalhar também nessa rede social, nessa internet, nesse que for, para que aquilo comece a dar certo. Então, de novo, passa 2, 3 meses, ela fala, nossa, mas eu já estou me matando de trabalhar no meu serviço, estou me matando de trabalhar aqui, não estou conseguindo quase nada, vou deixar fora, vou largar. Sim. Então as pessoas largam, tá? E terceira coisa que, assim, isso daí pra mim foi outro divisor de águas, foi onde a gente passou a dobrar, quase triplicar o faturamento, que é, você não precisa fazer tudo sozinho. Você não precisa. Eu sou muito sincero, hoje eu entendo de internet muito por hobby, né? Porque eu gosto de entender quando a minha equipe de marketing fala uma coisa, quando o meu tráfego fala outra e tudo mais. Mas a partir do momento que eu decidi falar assim, cara, eu sou especialista no investimento, eu sou a pessoa do investimento, então eu quero ter o meu foco em estudar e produzir conteúdo. E eu quero achar alguém bom que vai fazer esse meu marketing aqui para me alavancar e um outro cara melhor ainda que vai vender isso para mim. Aí, cara, você pensa assim... Fica bem mais fácil as coisas, né? Você pensa, porque as pessoas, vamos supor assim, hoje, se acabo dependendo de parcerias que eu faço, eu acabo perdendo 50% do faturamento por conta disso. Perdendo não, deixando de vir pro meu bolso. Então a pessoa às vezes pensa assim, nossa, mas se eu faturar, sei lá, 5 mil reais, eu vou ficar só com 2,5. Porque 50% vai para quem está vendendo, para quem está fazendo meu marketing. Cara, mas eu sou muito sincero, se você focar no teu negócio e a outra pessoa focar no dela, você não vai ganhar só 5 mil. Se você fazia 5 mil antes, você vai passar a fazer 10, 15. Entendeu? Você vai no mínimo empatar e trabalhando menos. Se você fechar, por exemplo, uma parceria de 5 mil, você fala, cara, sou só eu. Não, beleza, vamos lá, vou te pagar 5 mil. Você fica com 5 mil no teu bolso. Só que aí você tem que vender, você tem que controlar essa tua finança, você tem que fechar um contrato, você tem que visitar um cara. Aí você vai produzir um vídeo 10 horas da noite na hora que você está cansado e não fica tão legal, né? Aí não fica tão bom. Aí essa parceria tua vai sumir. Ao invés de, tipo assim, você ter um cara, o cara entrou em contato comigo, visita ele lá, tenta vender o nosso produto. Aí o cara vai lá, vende e volta para você, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, o Bruno vai fazer isso, e o seu sócio, o seu parceiro vai fazer isso, e o outro vai fazer isso. Então, 2, 3 pessoas que façam algo bom, você faz algo bom, e aí essa parceria vai aumentar, e outra parceria vai chegar, e outra parceria vai chegar. É isso, porque assim, quando você aprende isso, não é nem que você não pode, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Sim. Porque assim, vamos supor, no meu caso, eu teria que ser muito bom em investimento, eu teria que saber editar vídeo, eu teria que saber tráfego pago de internet, eu teria que saber mexer com Photoshop, alguma coisa para fazer arte, né? E assim, não basta saber, porque, por exemplo, às vezes eu seria muito bom falando de finanças de investimento, mas teria um conhecimento para não deixar as outras coisas profissionais. Então, às vezes, uma pessoa, isso inibiria, por exemplo, alguma marca grande de chegar e talvez fechar uma parceria comigo. Sim. Porque eu poderia falar assim, ele fala bem, mas ainda é muito caseiro, sabe? Parece que ele não quer aumentar de nível, né? Então, eu acho que quando você pensa assim, poxa, eu preciso ter uma equipe, né? Você não precisa contratar, cara. Hoje essas questões de parceria aí, as pessoas não querem ser contratadas, elas querem ter parte do seu faturamento
Sim. E como se fosse uma empresa conjunta mesmo, né? Eu gosto de falar o seguinte, o que vale, tem duas coisas que na minha opinião valem mais que dinheiro, que é tempo e network, tá? Que é quanto tempo você gasta para fazer tal coisa e quem você conhece, tá? Primeiro, tempo. Eu gosto muito de falar de investimento, ligar o tempo com investimento. O cara fala assim, poxa Bruno, mas eu estou investindo aqui, cara, em fundos imobiliários, por exemplo. Eu estou com 50 mil reais aqui, por exemplo, vai. E estou recebendo de aluguel por mês aí 250, 300 reais. Aí eu falo, cara, é que você tem que pensar o seguinte, se você ficar 6 meses viajando, vai cair 250 na sua conta? Falou, vai cair. Falei, então, agora, isso é o teu dinheiro que está trabalhando por você, né? Agora, vamos supor que alguém te contrata com... Vamos supor que você ganha 5 mil reais, tá? Para trabalhar das 8 às 18. E teu patrão fala o seguinte, Bruno, eu vou te pagar 20 mil, tá? A partir do mês que vem você vai receber 20 mil. Só que você vai trabalhar das 8 da manhã até a 1 da manhã, vamos supor. Tá? Ou seja, você vai ficar das 8 até a 1 trabalhando e você vai ter da 1 e pouco até as 7, no máximo, vai para descansar. Cara, você até pode conseguir suportar isso. Eu te falo que você não suporta 2 meses, mas vamos lá. Né? Você até pode suportar isso por um tempo. Mas por que você não suporta muito? Porque está tirando o teu ativo mais escasso, que é o tempo. O tempo não volta. Dinheiro, você perde ganho, você perde ganho, você perde ganho. O tempo não volta. E o outro é network. Né? Hoje, o meu principal parceiro vendedor é o Mustache do TikTok, que é o grande astro aqui do Brasil, é a referência número 1. E por que esse cara vende meu produto? Tá? Por quê? Porque a novembro do ano passado eu já identifiquei essa demanda do TikTok, né? Eu identifiquei o perfil dele, vi que ele realmente entendia muito e fiz a proposta para ele. Fiz a proposta, eu falei assim, cara, vamos fazer assim, você vende assim, assim. O que ele me falou? Ô meu amigo, você me desculpa, mas infelizmente eu não trabalho desse jeito. Tá? Mas se você quiser aprender o que eu faço, tal, vai ter a minha mentoria e tudo mais, né? Era uma época que não estava tão boa igual hoje, eu não estava com tanto dinheiro assim para pagar a mentoria dele. Aí eu lembro que eu comentei com a minha esposa, falei tipo assim, nossa, eu nunca tinha aberto mentoria minha, né? Eram só coisas mais comuns. Eu falei assim, vou abrir a minha mentoria. Se eu vender uma, eu vou pagar a mentoria desse cara. Cara, foi dito e feito, eu abri num dia e vendi 2. Aí eu recebi o dinheiro, né? Já dei aquela apertada, falei assim, e agora? E ela falou, não, você pode chamar, você vai fazer? Você falou que você ia fazer, às vezes só vendeu por causa disso, porque você pôs o compromisso, você falou que você ia vender. Cara, aí chamei, fiz a mentoria dele, sensacional, né? Hoje entendo bastante. E aí, há 2 meses atrás, ele me procurou para fazer a mesma proposta que eu tinha feito para ele há 7 meses atrás. Por quê? Por conta de networking, porque ele conheceu o meu produto, viu que era bom, viu que dava para ele agregar, eu entendi que dava para ele agregar muito, que dava para a gente ganhar dinheiro junto. Legal. Entendeu? Então eu acho que isso é muito bacana. As pessoas têm que entender que você tem que estudar para talvez não ser o melhor, mas ser melhor em um ponto. Que faz, exatamente. Né? E deixar as outras pessoas que são melhores do que você nos outros fazerem e todo mundo ganha dinheiro junto, assim que é bom. O Cortella fala muito isso, né? Que você falou. Você nunca vai ser o melhor do mundo, mas você tem que se propor a ser o melhor no que você vai fazer. Isso. Por exemplo, o cara te contrata para ligar o ar-condicionado da sala dele, você vai ser o melhor ligador de ar-condicionado da sala do cara. Se o cara te contrata para mexer a cadeira de lugar, você vai ser o melhor mexedor de cadeira do lugar. Então, assim, estude, se proponha a ser o melhor no que você vai fazer. É isso. Não se compare aos outros, né? Igual até o Tito também falou isso. Ele falou, cara, você não tem que se comparar com a regra dos outros. Por quê? Porque é injusto com você. Vocês não vieram no mesmo lugar, vocês não tiveram as mesmas oportunidades, vocês não tiveram a mesma educação, vocês não tiveram a mesma base. Então, assim, a vida já vai te comparar com os outros, normal. Principalmente com quem está perto de você. Então, cara, olhe para você e tenta fazer o teu melhor. Se você fizer o teu melhor, você vai encostar a cabeça no travesseiro à noite lá, vai dormir de boa e você vai, né, ter a consciência tranquila que você vai estar fazendo o teu melhor. É isso. E eu gosto muito... eu comecei a falar um pouco mais da internet para o pessoal do canal, justamente por quê? Porque as pessoas hoje, eu gosto de falar assim, né? O primo ele fala o seguinte,
Não é cortando o cafezinho, por exemplo, ou economizando um pouco que você vai começar a investir, tá? Eu discordo em partes. Por quê? Porque eu acho que, principalmente para quem não tem uma educação financeira e está com o dinheiro contado, se você economizar um pouquinho, você dá o seu primeiro passo, tá? Então, para mim, economizar é o primeiro passo. O segundo passo é ganhar mais, tá? Então, por exemplo, assim, por quê? Quando você começa a investir, cara, eu falo isso para todo mundo, a pessoa não acredita quando ela começa a investir, a grande maioria das pessoas voltam e me falam, cara, você tinha razão. Se você pôs R$50 esse mês que vem você vai querer pôr no mínimo 50. No outro você vai querer pôr no mínimo 100. Você quer pôr mais, por quê? Porque você está vendo o teu dinheiro render, você está vendo aquilo melhorar. Então, se você focar em gastar menos, no começo pode te ajudar para você começar, mas não vai te dar uma consistência, porque, por exemplo, vamos supor a pessoa que ganha R$1.100, tá? E mora com os pais, não tem gasto, tá? Ou seja, essa pessoa não tem gasto. Se ela tirar todos os luxos da vida dela, vamos supor R$1.100 líquido já. Se ela tirar todos os luxos da vida dela, falar tipo assim, eu não vou gastar com nada, eu vou ficar realmente aqui só com o que meu pai e minha mãe estão me provendo e pronto. O máximo que ela vai investir é R$1.100. O máximo. Então assim, é limitado. Você tem um teto ali de R$1.100. Agora, se ela falasse tipo assim, não, eu vou investir esses R$500 que seja, vou tirar 600 para mim, porque todo mundo merece, né? Porque você investe para viver bem. Não adianta você investir a tua vida inteira para ir viver bem quando você estiver no final dela, tá? E então a pessoa que fala assim, poxa, eu vou investir R$500 e vou tirar 600 para mim. E eu vou focar em alguma fonte de renda extra em casa, sei lá, de qualquer outra forma, para conseguir investir pelo menos mais R$1.000, para conseguir ganhar pelo menos mais R$1.000 por mês. Entendeu? E aí essa pessoa, você percebe que eu falo que investir e empreender é mais uma mudança de pensamento do que realmente começar. Começar qualquer um consegue começar. Ter consistência, ter constância são poucos que contém, que mantém. Então é você mudar o seu foco para você querer ganhar mais dinheiro. Legal. Entendeu? Bacana. Bom, é isso. É isso? Ficou legal. Era para ser um papo curto e a gente acabou se empolgando. O papo foi muito bom. Que bom. Espero que ajude bastante aí o pessoal nessa parte de investimento. Enfim, o Brunão está aí à disposição de vocês para tirar dúvida lá no café. Eu também estou à disposição de vocês, vou colocar meu Instagram aí. E aí a gente faz mais, né? A gente Com certeza. marca mais papos, a gente vai vendo como é que está o mercado, né? E vai fazendo mais coisas. E é isso aí, espero que você tenha gostado. Não, foi muito bom, eu quero te agradecer também. Sempre gosto de bater papo assim, eu acho que enriquece, né? Enriquece e, querendo ou não, mesmo que seja 2 pessoas, pelo menos vão sair impactadas disso, talvez tenha uma mudança aí de pensamento, né? Sim. Bacana, então. Mas é isso. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigadão.